Boa tarde, Silvano, Percival, João e aos amigos que estão assistindo Arquitetura na Segurança. Sabe que o nome desse programa me faz lembrar da minha formação, sou engenheiro civil, e o meu trabalho de conclusão de curso foi sobre a junção das empresas de construção com as empresas de segurança, para a gente fazer a coisa certa desde o lançamento do empreendimento. Bons tempos, hein? Valeu, abraço! Boa tarde, amigos do canal CT Segurança. Hoje, mais uma tarde no nosso tema Arquitetura de Segurança, tendo a alegria de ter como nosso convidado, que vai compartilhar conosco, Adalberto Benhaja, onde nós vamos tratar sobre inovação, integração, tecnologia, um assunto muito interessante, amplo e de grande demanda hoje em dia. Em primeiro lugar, gostaria então de solicitar a todos que estão agora nos presenteando com a sua participação, que deem o seu like, ajudando esse algoritmo a progredir cada vez mais e atingir cada vez mais pessoas no mundo da internet. Compartilhem esse vídeo, façam as suas perguntas, participem conosco. Boa tarde, meu amigo Percival, colega de painel, como está? Boa tarde, João. Como você está? Estamos bem, estamos aqui começando mais um programa e queria já de cara agradecer ao Adalberto também pela disposição em participar aqui como nosso convidado, contribuindo aí com a expertise dele em integração de sistemas e inovação, né? Porque o olhar que a gente defende aqui, né, da arquitetura, da tecnologia e tal, resulta em inovação para o cliente, porque é um olhar inovador. Exatamente. É muito difícil que as pessoas olhem desta forma. Então, contar com o Adalberto hoje, além do João, é claro, a gente acredito que vamos ter muito conhecimento, muitas ideias para repartir aqui com os nossos telespectadores virtuais. Bacana. E para nos ajudar nesse assunto da inovação, um dos grandes assuntos, temas e preocupações das empresas, empresários e tomadores do serviço, população como um todo, sociedade como um todo. A inovação tem encabeçado muitos assuntos, tem sido matéria de estudos, de grandes palestras, e hoje o Adalberto Benhaja está aqui para nos ajudar a falar sobre isso. Boa tarde, Alberto. Seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Boa tarde, João. Boa tarde, Percival. Eu que agradeço aí o convite de estar com vocês. É uma honra poder participar aqui do Arquitetura da Segurança e falar do tema que a gente gosta, né? Que é falar de inovação e dentro do mercado de segurança, que por mais que tenha todo aí, a gente sabe, um peso aí de conservadorismo ainda dentro do nosso mercado, a gente precisa tirar o lado bom desse conservadorismo, porém, extrair e caminhar para a inovação, para as tendências, para a mudança, para sair de zona de conforto, porque o nosso segmento ele realmente é diferente, a gente precisa tirar ele da escada, fazer ele aparecer para todo mundo enxergar como o segmento de segurança realmente tem diferença, faz diferença na vida das pessoas. Bacana, tá ótimo. Adalberto, para a gente começar o assunto, eu gostaria de fazer uma pergunta que talvez ela saia no ar assim, sem muita importância, sem muito peso. Talvez tenha um dos que esteja nos assistindo que não te conheça ainda. Então, por favor, fala um pouquinho de você para se apresentar. Essa vai ser difícil. É que constava aqui no script, tinha que perguntar. Né? O cara tá em tudo que é live aí, né? Os caras Não, é muito bom. Certamente a audiência rotativa aí é importante, sim. Bom, meu nome é Adalberto Benhaja. Hoje eu estou CEO da BHC Sistemas, que é uma empresa de integração de projetos de segurança eletrônica, empresa que a gente começou ela do zero lá em 2008, completamos 12 anos de vida em agosto desse ano. É uma empresa focada nessa visão de integração, onde a gente busca desenvolver e entregar para os nossos clientes dentro do mercado de segurança eletrônica a solução de fim a fim. Então, a gente vai desde desenhar o projeto, fazer lançamento de cabo, fixação de equipamento, a venda, pós-venda. A gente brinca que fazer que o papel do cliente seja o mais simples possível. É pagar, reclamar ou elogiar, entendeu? O resto tem que ser realmente nossa responsabilidade. Mas voltando um pouquinho, eu
tenho formação técnica, desde muito novo fui para os caminhos da área técnica, então fui técnico de informática, técnico de rede. Com 17 anos, me aventurei pela primeira vez na vida empreendedora, abri meu primeiro negócio com 17 anos, meus pais tiveram que me emancipar para começar o primeiro negócio, que era uma empresa de cabeamento estruturado. Ali me serviu para me desenvolver, aprender muita coisa, foi tudo, ao mesmo tempo eu cursava a faculdade de engenharia, então brinco que depois eu tive a empresa por 5 anos, ela cresceu, evoluiu, depois, quando eu cheguei no 5º ano de empresa, eu quebrei a empresa, muito por erros meus, de gestão, então erros que eu entendo que isso é um ponto que eu carrego para a minha vida, que é você não ter problema de você errar. O problema é você errar e você não aceitar discutir seus erros. O problema é você errar e não aprender com seus erros. O problema é você errar e continuar errando. Então, por isso que eu digo até hoje que dos meus 17 aos 22 anos, 23 anos, eu fiz 2 grandes faculdades, que uma foi me formar em engenheiro eletrônico. Aliás, hoje é dia do engenheiro eletrônico, eu não sabia, mas recebi o parabéns. Parabéns! Mensagem do meu pai esses dias. Então, parabéns para todos os engenheiros eletrônicos aí. E foi a experiência de começar um negócio do zero, crescer dentro, lógico, dos limites até da idade, e depois quebrar. E esse ponto me trouxe muito aprendizado, tanto é que aí depois fui para o mercado, trabalhei em algumas empresas aí do segmento de segurança eletrônica, onde, graças a Deus, consegui colher bons resultados, mas já em mente que aquela raiz empreendedora ainda estava, né, me provocava. E o grande ponto que me fez aí a gente começar depois a BHC foi de exatamente isso, eu acho que a gente pode conversar um pouquinho hoje, que às vezes, de você visualizar as empresas, e isso os integradores, alguns acabam, às vezes, tendo isso, onde você perde direito o seu propósito, onde, de repente, o propósito fica muito fazer venda. Eu vi em algumas empresas o propósito muito focado em aumentar o número de contas de monitoramento, sabe? Assim, eu trabalhei em algumas empresas que, eu tenho 1.000 contas, agora eu quero ter 1.500, agora eu quero ter 2.000 contas. E isso me incomodava muito. Cara, não faz sentido. Eu preciso ter cliente feliz. Eu preciso atender cliente. Eu preciso resolver dor de cliente. Não importa se eu tenho 100 contas ou 1.000 contas. Eu preciso resolver dor de cliente. E então esse foi um dos propósitos que... E outra coisa, às vezes, eu já trabalhei em empresa que eu só fixo o equipamento. O cliente precisa me dar o ponto de elétrica, precisa me dar o ponto de rede. Aí, quando você fizer a elétrica e a rede, você me liga, eu vou mandar um técnico aqui para ver se você fez direito a elétrica que você fez, aí eu fixo o equipamento. Cara, isso nunca entrou na minha cabeça. Isso foi, não, a gente precisa resolver o problema do cliente. Se o cliente precisa de um ponto de elétrica, a gente precisa fazer um ponto de elétrica. Se o cliente precisa de um ponto de lógica, a gente precisa fazer um ponto de lógica. Então, daí nasce esse propósito da BHC dentro do mercado de integração. E de alguns anos para cá, mais ou menos 4 anos para cá, eu comecei a ser procurado por algumas startups que achava via LinkedIn, fazia conexão, mandava mensagem, querendo bater um papo, e eu sempre tentei estar disposto para conversar com essa galera, muita gente nova, que conhece de inteligência artificial, deep learning, e quer fazer alguma coisa para o mercado de segurança, e não conhecia nada do mercado de segurança. Eu comecei dar atenção para eles, bater papo mesmo, e daí aprendi algumas coisas com eles, consegui contribuir com eles, alguns produtos na BHC a gente desenvolveu juntos com algumas startups, e daí caminhou para eu começar a entrar mais ainda dentro desse mundo de startups. Hoje eu sou co-investidor via Bossa Nova, né, que é uma venture capital que investe em startups, e hoje eu tenho na minha carteira mais de 40 startups investidas e que eu mentoro, e startups de mais diversos segmentos, assim, não só do nosso segmento de segurança eletrônica, exatamente todos os segmentos. E o grande barato é isso, é você conseguir estar falando com gente que está pensando diferente. Esse gente que não concorda com você. Você quer crescer, quer evoluir, fala com gente que não concorda com você.
porque aí é produtivo. Isso faz sentido e é bacana. Então, isso provoca a gente aí a buscar inovação. Então, um pouquinho aí do Adalberto. Isso tem um link importante com a segurança, viu, Adalberto? É você fazer, às vezes, o que as pessoas não concordam. Quebrar paradigmas. Verdade. Tá certo? Às vezes você é obrigado a quebrar paradigmas para poder encontrar uma solução melhor. Né? Eu tenho uma história parecida, inclusive. Eu, embora seja arquiteto de formação, né, eu comecei a olhar a segurança, coisa de 20 anos atrás, através de um integrador que tinha essa visão. Ele acreditava que a arquitetura era importante. Ele falou, você não quer vir aqui me ajudar a atender os meus clientes, acrescentando essa parte de arquitetura, porque ele acreditava que a arquitetura era fundamental. Bom, eu comecei nisso, e me apaixonei por isso. Porque a arquitetura na segurança ela tem uma característica que é muito bacana, que eu acho, pelo menos, e me dedico a isso, né? É que você vê a coisa acontecer, você vê o resultado pronto. O resultado não é apenas etéreo, apenas estético. Ele é um resultado operacional. É um resultado que você vê a pessoa agindo conforme você pensou que ela fosse fazer. Tá certo? Perfeito. Entendeu? E isso, nesses 20 anos aí, eu nunca fiz uma implantação, já fiz centenas de implantações, nenhuma em que eu pudesse dispensar o integrador. Pelo contrário, eu sempre usei o integrador como base. Então, isso é perfeito, né, Percival? É uma pena que, assim, a gente sabe que na prática não é muito o que acontece. A gente vê com frequência projetos onde ou o integrador chega depois que o projeto já está totalmente pronto, seja ele o arquitetônico, seja de infraestrutura, e aí chega aí que o cliente chama o integrador. E aí eu penso que isso acontece porque, às vezes, porque o cliente não sabe direito quem é o integrador. Ele separa demais as coisas. Ele coloca que eu tenho ali quem constrói o empreendimento, eu tenho quem faz infraestrutura, eu tenho o arquiteto que vai fazer o planejamento, pensar na arquitetura. Aí comete ainda um outro erro, que é vincular o arquiteto muito mais a uma questão física e estética, né? O que obviamente não é. E aí depois chama o integrador, mas como o instalador de câmera, instalador de sensor, instalador de catraca. Fica esse negócio de separar tudo em caixinhas. Né? Tudo em caixinha, exatamente. E o grande papel da integração, o nome já diz, né? É você pegar todas essas caixinhas e transformar numa única caixa que dentro dela está escrito resolver o problema do cliente, que passa pela arquitetura, passa pela tubulação, pelo cabeamento, pelo equipamento bem colocado. E um outro ponto, né, que é o cliente usar, que esse é um ponto que aí sim nós, integradores, precisamos ter esse pensamento. Quer dizer, todo mundo. Cara, o que a gente vende, projeta, orça, alguém vai usar. E às vezes a gente esquece disso, porque a gente só pensa no desenho final, mas não pensa como ele vai usar. Sabe aquela coisa de assim, desde coisas básicas, de você ter um monitor lá pro vigia ficar assistindo as câmeras. Mas, Adalberto, isso acontece com a arquitetura, é a mesma coisa. Mesma coisa, né? É exatamente a mesma coisa. Eu tenho feito, inclusive, alguns posts na internet tentando trazer arquitetos aqui para o nosso meio. Tá certo? Para que eles tomem ciência dessa questão. Porque o que você está projetando... Se você não pensar lá atrás, quando você está projetando, em como o usuário vai utilizar aquela edificação, seja ela qual for, pode ser um condomínio, uma estação de metrô, um aeroporto, pode ser qualquer tipo de uma delegacia de polícia, pode ser o que for. Se você não pensar em como aquilo vai funcionar, como aquilo vai ser usado, você deixa o problema para o usuário resolver depois.
Continua o problema com ele, né? O problema você larga para ele. Você faz a tua parte, entrega a tua parte e larga para ele fazer o resto, entendeu? Isso acontece com arquitetura, isso acontece com integração também. Tá certo? Muitas vezes o integrador, a gente é chamado num prédio, numa indústria, em algum lugar, em que, sei lá, não é possível fazer o que o cliente acha que dá, sem que você reformule essa questão da arquitetura e prepare para que a tecnologia possa entrar encaixada nesse assunto. Sim. Tá? Não, porque assim, se o usuário ele não conseguir fazer na prática o nome dele, que é uso, né? Não vai ter feito sentido o investimento. Então, às vezes, tem muitos projetos onde o cliente foi lá e comprou o projeto de câmera, de controle de acesso e alarme, e ele comprou talvez por um modismo, talvez ele comprou porque todo mundo põe câmera na empresa, todo mundo põe câmera no condomínio, então eu vou pôr também. E não é isso, né? Não, ele precisa colocar a câmera, por quê? O que você vai fazer com essa câmera? Né? Você vai saber usar? Você vai saber pegar a imagem gravada? Até hoje a gente vê e sofre com isso de, às vezes, um projeto que você herda, um contrato de manutenção que você abraça de algum projeto e o cliente não sabe pegar a imagem gravada. Sim. Ele abre chamado para pegar uma imagem gravada. Cara, isso não é um problema, isso é uso. E aí, será que não foi treinado? Ou o sistema que foi feito, desenvolvido, quem o desenvolveu, não, de repente, mandou alguém, um expert testar, entendeu? E os sistemas precisam ser feitos para uma pessoa leiga operar. Se o leigo conseguir operar, faz sentido. Então, os sistemas a integração dos sistemas de segurança tem que servir para o usuário conseguir fazer uso e extrair o resultado que é esperado, e não simplesmente tem porque precisa ter câmera, um exemplo, né? E às vezes, Percival, João, eu acho que só tem um ponto que, às vezes são ações simples que resolvem esse tipo de coisa, sabe? A gente, lá bem atrás, a gente fazia algumas coisas básicas, como você tem lá um monitor na guarita do vigia, e você vai lá e monta o mosaico, e se fala, olha, se o morador chegou a pé, você olha essa fileira de cima e essa vertical aqui. Se chegou de carro, você olha essa da esquerda e essa abaixo. Pronto. É uma ação básica, mínima, você montar um mosaico das câmeras, que você já aumentou o resultado, você já fez o vigia ali saber facilitar a vida dele, já fez mais sentido o projeto que você implantou para ele. Hoje, por exemplo, certas mentalidades, Adalberto, têm que ser mudadas. A segurança, tanto o integrador como a arquitetura, a segurança tem que começar a pensar em UX, UI. Verdade, a experiência do cliente. Em jornada do cliente. Eu tenho feito meus projetos agora descrevendo a jornada do cliente. O que ele faz quando ele chega, quando ele passa na porta, quando ele faz isso. Eu descrevo a jornada do cliente. Perfeito. Entendeu? E para entender se ele tem uma experiência boa ou má com aquela instalação. O que inclui a arquitetura, claro. Qual é a experiência do sujeito quando entra em casa, quando sai do prédio, quando entra no prédio, quando pega o metrô, quando vai no... É a experiência do cliente, a jornada do cliente que nos interessa. Tá certo? Isso é uma mudança de comportamento que a percepção dentro do mundo de empresas inovadoras, seja startups ou não, é mais perceptível esse tipo de coisa. Então, a gente buscar exemplos para trazer para o nosso dia a dia disso é fundamental. E, às vezes, essa mudança não é tão simples, né, Percival, João? Tipo, não é. Você mudar a cabeça não é fácil mesmo, não. A gente precisa estar se cutucando sempre para no nosso mercado. Eu, um ano e pouco atrás, eu fiz quase um ano de mentoria de inovação com o Marco Poli e a Ananda, que você deve conhecer também.
Ele é muito amigo do João Kepler lá. Sim, o Marco Polo conhece. É dessa patota aí da startup, inovação. E, com isso, eu mudei a minha maneira de enxergar o problema. E, inclusive, de apresentar para o cliente o problema. Eu escrevo nesse sentido, eu escrevo o projeto nesse sentido. Né? Sente no lugar do porteiro e veja como ele pode operar aquele negócio. Mas para valer... de fábrica, né, Percival? O chão da fábrica. Eu sempre defendi. Qual é a realidade, o que realmente acontece ali? É a jornada do porteiro que me interessa. Uhum. É a realidade, né? Ele pode cumprir aquilo de uma maneira eficiente, de uma maneira efetiva, tá certo? As ações que ele pratica ali no trabalho dele são realmente eficazes, funcionam realmente, ou nós estamos com hábitos antigos, repetindo coisas que a gente ouviu falar que deu certo, é que nem o vidro escuro. Uma vez alguém conseguiu colocar vidro escuro numa portaria e o negócio alastrou, parece um vírus. Tá certo? Ninguém mais se pergunta se aquilo realmente funciona. Se ainda faz sentido, né? Ou não funciona. E aí vai, dezenas e dezenas de exemplos em que as pessoas vão adotando as coisas por hábito. Isso é, para um vendedor, maravilha, né? Porque ele vai lá e vende exatamente o que o cara quer comprar. Sem saber se aquilo realmente vai, como diz o Adalberto, resolver uma dor do cliente. Às vezes o cliente acha que vai resolver. Geralmente ele não sabe. Eu até coloco que o cliente não pode saber o que vai resolver. O cliente tem que saber onde dói. O cliente precisa saber descrever a dor dele da melhor forma possível. Exatamente, né? Mas ele acaba achando que certas coisas resolvem porque ele já escutou de outro, lugar. Né? Escutou de outro. Isso para o vendedor é o máximo, porque ele vai lá. O vendedor que é mais preguiçosinho, ele adora isso, porque aí ele já fala, então o que o senhor quer comprar? Então então eu vou orçar isso daí para você. Exatamente. Tira o pedido. Só falta aliás, essa brecha, esse gap, ele está num artigo que fala sobre os 5 gaps principais. Um deles é isso, a ideia do comprador, do contratante, vem do mundo. Né? Ideias, coisas que ele já viu, ele forma uma imagem, e é importante nós, como fornecedores, entender qual é a expectativa dele para poder descrever o produto. Então, essa especificação do Percival, de descrever a jornada, é um exercício para isso, né? Sim. Mas eu gostaria de voltar um pouquinho à questão da inovação e aproveitar o seguinte gancho que vocês dois acabaram passando e eu captei, espero ter captado corretamente. Desde quando aquele parceiro chamou o Percival, a área da segurança chamou a arquitetura, que foi um ponto de inovação. Desde quando você, com 17 anos, e começou a fuçar os fios, os cabos, etc., e usou um termo que eu achei muito interessante, fim a fim, para poder servir o cliente de fim a fim. Perceba o seguinte, se eu não estou enganado, a inovação sempre esteve presente, sempre se inovou, mas hoje em dia destaca-se essa questão da inovação. A pergunta que eu faço para o Adalberto é, na sua experiência como participante de projetos, lidando com startups, por que será que agora a inovação teve destaque, apareceu mais, sendo que sempre aconteceu inovação, vivemos inovação constantemente? Por que destacou agora? O que você acha? Bom, eu acho que tem alguns fatores aí para colocar na mesa. Isso, obviamente, é a minha opinião, né? Não necessariamente Isso é uma excelente conversa, hein, Adalberto? Exatamente. É um super bate-papo isso, porque... Mas vamos lá. Eu acho que tem alguns fatores. Realmente, inovação sempre existiu, até porque é bom a gente também antes fazer um parênteses do que é inovação. Inovação não é você criar algo que não existia. Inovação, ele passa muito por você melhorar o que existe. Então, acho que tem esse um ponto que vai mudando a nossa forma de pensar, de entender que inovação não é só algo que eu criei do zero. Então, aí a gente consegue ver o quanto existe mais inovação do que talvez a gente pensava antes.
Agora, existe a questão que a necessidade das pessoas são cada vez mais, precisam ser atendidas no seguinte ponto. A gente sempre teve, por mais que tenha inovação ou não, mas a gente sempre, nós consumidores, quando a gente vai para o lado de consumidor, seja de qualquer coisa que eu vou comprar, seja um projeto, seja um equipamento, seja, enfim, eu me adequar ao que os fabricantes ou quem produzia tinha disponível. Então, você vai comprar um carro, você vai olhar o que tem, aí eu vou me adaptar ali, eu vou ver qual que é o veículo que mais se encaixa com o que eu quero. Eu vou querer comprar um projeto de monitoramento, eu vou lá e busco a câmera que está mais próximo do que eu penso. Essa necessidade está mudando. Cada um mais quer ser atendido da sua forma, do jeito da sua personalidade, com o seu problema. Então você começa a ter a ponta de quem fabrica, de quem cria os produtos ou projetos, soluções, serviços, ter a necessidade de ir mais no detalhe, na individualização das pessoas, das empresas, do cliente. E aí você começa a perceber que a inovação não necessariamente mais é produto, que inovação passa pelo intelecto das pessoas, inovação você passa por software. E aí, quando você cai na camada software, você criou um mundo intangível que não existia antes. Porque a gente era muito focado, né, no hardware, nas coisas físicas. O tangível, quando você vai né? pro mundo, exatamente. Quando você vai para o mundo de software, você realmente começa a ver o quanto você tem a possibilidade de criar qualquer coisa que faça qualquer coisa da forma que mais diferente possível. E aí isso começa... e aí, quando a gente começa a fazer isso, você começa a ver que é legal. Cara, olha que bacana eu personalizar. Você começa a ver que com o mesmo produto você consegue fazer 5 projetos completamente diferentes. E aí você começa a chegar num nível de personalização para o cliente muito alto. E aí, na hora que você come esse doce, você vê que é bom, você quer mais. E aí, no que o cliente quer mais, você precisa inovar mais para continuar fazendo esse ciclo andar, né? Dando o meu pitaco aí nessa resposta, Adalberto, eu enxergo assim, você deve conhecer, claro, o Lean Manufacturing, né? Tá, sim. A gente até falou um pouquinho disso no Integrando aí há um mês atrás. O Lean Manufacturing, obviamente, para quem não conhece, é o sistema de produção da Toyota. Tá? E a Toyota... Que originou o método ágil e tudo mais, né? Isso, que originou esse sistema é a empresa de excelência e de referência no mundo na execução do sistema Lean, que significa produção enxuta. Tá? E aí tem o Kanban, tem uma série de processos, né, de métodos que a Toyota usa para produzir com o menor custo possível. Tá? A Toyota é excelente nisso. Tá? É excepcional. Todas as empresas do mundo hoje copiam a Toyota. Eu mesmo estudei muito Lean Manufacturing para usá-lo na segurança. Tá? Para você conseguir produzir segurança de maneira enxuta. Né? De maneira enxuta. Muito bem. Só que a Toyota inventou essa história numa época analógica. Tá? O que eu acho que força essa inovação, João, é o seguinte: a partir de uma certa época, a gente conseguiu colocar na mão de cada pessoa um troço endereçável. Você consegue falar com aquela pessoa especificamente, e em quantidades imensas de pessoas, né? Eu não me lembro agora o dado, mas o Facebook deve ter coisa de 3 bilhões, ou 1,5 bilhão de pessoas conectadas. Isso mudou completamente a maneira de fazer. Porque você consegue endereçar uma solução para aquela pessoa do outro lado do mundo. Em escala. Isso mudou. A inovação sempre houve. Nós tivemos uma live aqui, nesse programa, há uns 30 dias atrás, com a Otacília Carvalho, você se lembra? Fomos falar de arquitetura de segurança. Ela foi buscar Vitrúvio. Princípios de Vitrúvio lá da Grécia Antiga.
que são princípios que são válidos, inclusive, até hoje. Tá? Você vai pegar o CEPTED, é uma organização americana que tem, sei lá, 40, 50 anos de existência, estudando isso. Só que... A gente cai, né? Pessoal, só um parênteses, é que aí mostra o quanto inovação não é fazer algo que nunca existiu, né? Exatamente. E sim, ir melhorando aquilo que já tinha. Então, e a Toyota é excepcional nessa melhoria contínua. Né? Todo dia ela melhora um pouquinho a maneira de fazer naquele sistema Toyota, tá certo? Mas isso ainda era digital. Era analógico. A tecnologia era analógico. A tecnologia agora digital quebrou uma série desse tipo de relacionamento pelo fato de você poder endereçar especificamente para uma pessoa. Você coloca a internet, né, mais o smartphone, colocaram cada pessoa com um endereço eletrônico. Você pode endereçar para ela. Isso quebrou um monte de regras que a gente estava acostumado. Tá certo? E é isso aí, que... Pois não. E assim, aí, conforme a gente vai tendo esse avanço na inovação, a gente vai vendo, né, o que pode mais. E vai abrindo leque para mais ideias, mais opções. E isso é de mão dupla, né? Não é você só que manda pro sujeito lá endereçado. Ele retorna para você. E ele muda de empresa. Em 1 segundo, dá 2 cliques e mudou de empresa. Verdade. Tá certo? Ele dá 2 cliques, ele troca o provedor, ele faz um monte de coisa. Ele compra do iFood, compra do Uber Eats, ele muda com 2 cliques. Ele troca que aí vai Uber... e pega gancho que a gente falou de que é você melhorar a experiência do cliente. Para você melhorar a experiência do cliente, passa por você empoderar o cliente, né? Exatamente. Que é ele ter essa força na mão dele de ele mudar as escolhas, quem ele quer comprar, quem é o fornecedor, com quem ele se relaciona, né? Isso. E ele está empoderado pela tecnologia, né? Porque a tecnologia deu esse endereço para ele. E o interessante disso é que muda a noção de prazo numa cadeia. Né? O cliente precisa mais rápido, quer mais rápido, nós temos que atender mais rápido, buscar recursos mais... É uma cadeia que mudou a noção de prazo. Né? Hoje o prazo é Pix. Tudo é para ontem, exatamente. Até então, até um tempo atrás, aí, sei lá, eu era meio bebê, talvez, mas a gente depositava cheque e tinha que ficar esperando 2 dias lá para compensar 3 dias. E a gente achava bom. Aí hoje faz o Pix, demora 1 segundo. Eu já acho, agora ver como o TED era lento, que demorava 2, 3 minutos. Você tem que aguardar. Muda o paradigma, né? Muda o paradigma, o ponto de referência vai mudando, né? Você tem que aguardar 5 minutos para confirmar se o TED foi. Se não voltou, né? Se não voltou. Verdade. Imagina. Então, isso cria isso em escala planetária, né, João? Cria uma pressão, né? Que é o que a gente chama de inovação, essa pressão, tá certo? Por você todo dia estar tentando resolver um problema. E não é um problema que não existia, e não é uma coisa eventualmente nova, é uma melhoria que você precisa fazer, às vezes, no seu próprio processo. Sim. E tem um ponto aí que eu acho que tem até quando fala de um problema e de uma dor, é porque isso é bem verdade, pessoal, porque são dores que já existiam. É lógico que conforme vão surgindo inovações, vão surgindo outras dores consequentes, né, que são os efeitos colaterais da inovação. Mas existiam dores do passado que elas já eram presentes, só que o que acontecia era que a gente estava acostumado com a dor. Sabe quando você tem uma dor, você aprendeu a viver com ela, e aí você nem acha mais tão ruim? Então, por isso que você ter inovação é você buscar para resolver essas dores que às vezes o cliente não está reclamando porque ele aprendeu a viver com aquela dor. Né? Que é o que a gente vê da nova economia, de diversas soluções, criando comércio em cima do algo que não era utilizado. Né? Quando você pega um Uber da vida, que é você pegar o mesmo carro e usar por mais pessoas.
De repente, a pessoa que tinha um carro, ele não tinha esse problema. Para ele, ele usar o carro apenas para ir para o trabalho e voltar para casa, para ele estava bom. Aí daqui a pouco alguém chegou e falou, não, isso está ruim. Se eu uso o carro 2 horas por dia, por que eu tenho que pagar ele 24 horas por dia? E aí nasce a necessidade, não, então eu preciso remunerar essas outras 22 horas do dia. E aí, ou seja, você identificou uma dor que já existia, mas a gente aprendeu a viver com ela. E aí a gente começa a falar, não, agora eu não quero mais viver com ela. E aí você começa a buscar inovação para resolver essa dor, né? Até na construção já existe isso aqui. Prédio sendo construído para atender essa nova categoria de pessoas que pensam assim. Eu quero me servir, eu não quero ter. Não quero ter. É uma construtora que está fazendo vários prédios somente para locação. Serviços inclusos, né? Carros pequenos, próximos a metrô. E a pessoa não quer ter a propriedade. Eu quero me servir apenas isso aqui. Que é o Uber, iFood. Mas é aquilo... João, isso é aquilo que o Adalberto citou há um pouco tempo atrás, que a questão dele falou que entregava o projeto e depois o cliente que use, né? Tá certo? Agora não. Eu acho que as construtoras também têm que começar a pensar em como é que vai ser depois. Quem é que vai cuidar do assunto? Ou você vai largar o problema para o cliente. Tá certo? Então, você compra um apartamento, um escritório, o que for, mas a construtora não está mais preocupada depois do momento que você comprou. E eu acho que também... E aí, na verdade, ela não vê a hora de escapar do negócio. Né? E aí nessa mudança de comportamento, até nesse exemplo de construtora, aí eu acho que é o efeito colateral que vai acontecendo, que talvez antes as construtoras não olhavam muito pelo cliente, porque imaginava que, na grande média, a pessoa teria um imóvel ao longo da vida. Né? Ela ia ter nenhum, ou ia ter a grande conquista de ter um imóvel ao longo da vida. Hoje, essa realidade é completamente diferente. Você vai ter diversos ao longo da vida. Você vai morar em muitos lugares ao longo da sua vida. Então, João, não dá para vocês mais construir e falar, compra aí o que eu tenho e fique João, satisfeito. O critério sempre foi reduzir a área comum ao mínimo possível, tá certo? Incluindo uma portaria de 2x2, tá certo? E aumentar a área vendável de apartamentos, tá certo? Sim. Então, área comum, agora não, precisa mais área comum. E jardim não é área comum. É área comum, mas não serve para nada. Aqueles jardinzinhos lá, tudo bonitinho, arrumadinho, para quê? Tá certo? O pessoal quer serviço. O pessoal quer serviço. Quer experiência. O pessoal quer experiência, quer usar. Tá certo? Se ele quer um jardim, ele vai no Ibirapuera andar. Tá certo? Me permitam uma correção aqui, já que nós estamos difundindo informações. O exemplo que eu dei de construir prédios para servir, pessoas que querem apenas não ter a propriedade, mas ter o serviço, não é uma construtora. Eles são operadores de facilities. Não constroem, não. Contratam a construtora para um empreendimento onde eles vão operar os facilities. Ok, então. Aí esse é o negócio deles. Né? Então, quer dizer, mais diretamente ligado ao serviço, à rotina, ao que vai entregar para o usuário. Não então, mas aí as construtoras, os incorporadores têm que começar a ficar preocupados, né? Exatamente. Tá certo? Senão eles vão ficar relegados a apenas construir. Já está bombando esse conceito aí, né? Você entendeu? E eu venho, Adalberto, a questão de 1 ano, 2, sonhando e pesquisando, na verdade, quando que a segurança vai chegar nesse ponto. É verdade. A gente tem um caminho aí para trilhar mesmo. E é engraçado, porque assim, a gente tem tecnologia, mas a gente esbarra ainda em algumas barreiras de conservadorismo que a gente precisa superar. Eu penso que a gente precisa fazer um mix de diversas coisas aí. Ter a entrada de pessoas de fora do nosso segmento, virem para o nosso segmento, e aí eu acho que é nosso papel, que já estamos no segmento, dar uma melhorada na embalagem para mostrar a noiva para os outros segmentos, entendeu?
precisam olhar o nosso segmento com olhos diferentes. E isso passa por diversas coisas. Às vezes o nosso segmento realmente ele vem à tona apenas quando tem problemas, apenas quando não age direito, apenas quando não deu a resposta, e talvez ao longo de milhares de exemplos onde o que a gente vende, entrega, resolve, isso talvez fica debaixo da cortina, né, do tapete. Então, assim, a gente tem esse papel de difundir o conhecimento, mas difundir sobre o nosso mercado, principalmente para outras pessoas, para outros segmentos, para a gente conseguir atrair mentes melhores para o nosso segmento, atrair investidores, atrair um plural maior aí para o nosso segmento, entendeu? Porque isso acho que ajudaria bastante. Como arquitetura, Adalberto, a arquitetura é uma experiência, por menos teórico que você seja, por menos que você conheça a história da arquitetura, etc., a arquitetura é uma experiência cotidiana. Você anda na rua, você está se relacionando com a arquitetura. Você entra e sai em qualquer prédio, entra, qualquer coisa que você for fazer, estação do metrô, qualquer coisa que você for fazer, você está se relacionando. E nesses locais, você tem ou não uma sensação de segurança ou de insegurança, dependendo do local. Tá certo? Eu acho que a segurança, como a gente trabalha com probabilidade, com risco, ou seja, coisas que possivelmente podem acontecer. Tem um potencial de acontecer, de ocorrer. Tem um potencial de acontecer, tá certo? Às vezes a coisa não é real. É como você comprar seguro de automóvel, tá certo? Você compra, mas você não quer bater o carro. Você compra para não usar, né? Você compra para não usar. Entendeu? Então, a segurança tem essa área, como ela é baseada em probabilidade, em risco e tal, ela também tem a área de, às vezes, não se tornar uma coisa real. Então, é por isso que a gente você só ser chamado quando aconteceu. Exatamente. Aí virou uma coisa real. Tá certo? E aí a gente era uma possibilidade e virou real. Sim. Então, aí eu penso que realmente algumas tecnologias vão poder ajudar nisso, como, por exemplo, a gente usar mais a questão dos analíticos, inteligência artificial, para a gente conseguir devolver mais com retorno para o cliente, né? Que realmente ele deixar de ter lá o sistema de câmeras para evitar esse potencial risco de uma ocorrência. E, de repente, não, ele usar a câmera para dar resultados para ele. No cotidiano. No cotidiano, ou seja, trazer informação. Diária. Exatamente. Uma experiência diária. Essa é a ideia do ambiente interativo, né? A segurança com o ambiente interativo. Por isso que a arquitetura e a integração à tecnologia andam juntas. Você não consegue falar essa frase, João, sem falar a palavra ambiente. Desenho do ambiente. Isso. Tá certo? Essa palavra não pode ser essa frase não pode ser formada sem o elemento do ambiente. Tá certo? Que é o que te traz. Você lê o ambiente, isso te traz uma sensação de segurança diária, uma experiência. Uma experiência, Uma experiência. É interessante, é verdade, é isso mesmo. Então, a gente pode chamar isso de visão holística. Eu detesto essa palavra porque ninguém sabe o que quer dizer. A gente fala holística, o cara pensa que, sei lá, o cara fumou maconha, tá loucão, entendeu? Não é. Tá certo? Mas essa visão da jornada das pessoas, como elas vivem, como elas usam as coisas, é que é o importante. Tá certo? Adalberto, eu torço para a segurança chegar nesse ponto. E aproveitando esse gancho que o Percival colocou, a sua experiência convivendo com várias mentes. Imagina que você tem um universo aí riquíssimo, poder exercitar a sua resiliência, exercitar inovações, maneiras de conversar com as pessoas. Nesse universo, você entende que seria uma tarefa nossa de fornecedores dessa área, profissionais da área da segurança, ensinar ou prover algum tipo de conhecimento, como você bem falou, uma embalagem mais bonita para apresentar à noiva, através de workshops, palestras, enfim, para levar ao público, potencialmente consumidor, como é essa nova cara?
Eu não tenho dúvida nenhuma que esse é o caminho. E aí eu traço um paralelo com alguns outros mercados que também já vivenciaram enfim, está um pouco escondido aí e de repente conseguiu mostrar o seu valor. E a gente não precisa nem ir muito longe. A gente sabe que, por exemplo, educação financeira é algo que no Brasil a gente tem um oceano pela frente, né? A gente não fala sobre dinheiro nas escolas, sendo que eu acho que seria muito mais importante falar sobre isso para uma criança do que sobre diversos outros assuntos. Há um certo preconceito contra dinheiro. Total preconceito. Então, a mudança disso começou, a gente ainda também nesse ponto tem um mar gigantesco pela frente, né? Você vê, a gente tem mais de quase 300 milhões de pessoas no Brasil e a gente tem 3 milhões de CPFs apenas na Bolsa de Valores. Então, a gente tem um oceano gigantesco aí pela frente. Mas esse número de 3 milhões, ele era 1,5 milhão há menos de 2 anos atrás. Então, ou seja, teve um avanço gigantesco. Então, passa assim por quem? Por quem está no mercado mostrar e levar informação para os demais do quanto é bom, dá certo, faz sentido. E isso cabe sim a nós do mercado de segurança mostrar para os demais segmentos o quanto o nosso segmento é bom, a gente tem tecnologia, a gente sabe fazer, a gente traz resultado, aumenta nível de segurança, melhora a auditoria, traz resultado para o marketing, o chão de fábrica fica mais ativo, o operacional funciona melhor, a gente consegue fazer a câmera ter imagem, consegue tirar relatório. Reduz o custo operacional. Reduz custo operacional. Sabe, a gente, você vê, nesse momento pandêmico, a gente consegue, com equipamentos que nós já tínhamos, aferir temperatura, fazer controle de acesso no touch, equipamentos que nós já tínhamos. Ninguém criou produto nenhum nessa pandemia e os produtos do nosso segmento começou a resolver um monte de problema que tinha por aí. Então, a gente precisa levar isso. Então, sim nosso papel. Então, o canal do CT tem a sua importância, a gente caminhar workshops. Quando vai atender um cliente, mesmo que está indo lá vender um projeto pequeno, é um trabalho de evangelização. A gente precisa evangelizar as pessoas do quanto o mercado de segurança consegue resolver uma pancada de dor que tem aí. E aí isso a gente pode caminhar para ter um efeito de um ciclo virtuoso, de enxergar, porque aí vamos lá, no que a gente começar a ter investimentos no nosso segmento, a gente tiver gente de TI olhar para o nosso segmento e querer vir para o nosso segmento, a gente vai começar a atrair mentes melhores, gente melhor, vai aumentar o nível de competitividade, isso é fantástico, porque isso só faz a régua subir. Então, cabe a nós sim, João. E eu acho que esse bate-papo aqui que a gente está fazendo, se mesmo com um tamanho pequeno ou não, estamos fazendo, um grãozinho de areia aí que a gente está colocando nessa construção. E eu, Adalberto, acredito que a arquitetura cumpre esse papel na segurança. Sim. De trazer gente nova, mentalidade nova para o mercado. Tá certo? Para realmente atender melhor o cliente final, que é o objetivo de todo o negócio. Sim. Tá certo? Então, eu uso a arquitetura como vamos dizer, esse lema dessa campanha, entendeu? Vamos olhar as coisas de forma diferente, vamos enxergar outras coisas, vamos tentar entender e vamos empoderar o cliente final, que está lá na ponta, como outros setores fizeram, não é? Vários setores... Isso é verdade. Às vezes a gente tem receio, isso pode acontecer até hoje, de empoderar o cliente, porque, mas aí, se ele usar mais o sistema, se ele souber pegar a imagem gravada, se ele souber tirar relatório, cara, ele vai começar a ligar pra caramba aqui, pedir suporte, ele vai detectar um problema mais cedo, isso vai aumentar meu custo, ele vai me trazer trabalho. Cara, não podemos pensar assim. Talvez esse seja o seu trabalho, cara. Não é? Não, é isso, exatamente. Não, se a gente está falando que o nosso trabalho é resolver dor de cliente, se o cliente está usando, identificou uma dor, um problema, te ligou, você tem que resolver. Então você vai ter que se reorganizar. Perfeito. De forma diferente como você faz hoje. Não é isso? Sim. É claro. Tem uma frase que dizem que é de Santo Agostinho,
eu gosto muito dessa frase, que ele fala assim, eu prefiro aqueles que me criticam porque me fazem aprimorar do que aqueles que me adulam porque me fazem acomodar. O cara que é elogiado, que é uma celebridade, que é um astro, que todo mundo almeja, ele vive um mundo diferenciado. Mas se o nosso cliente começar a medir, tirar relatório, ver falhas e nos cobrar um atendimento, uma correção, nos força a um autoaperfeiçoamento e todos ganham com isso. Eu melhoro a minha gestão, minha prestação de serviço, entrego o melhor resultado para o cliente e ambos ficam satisfeitos nessa corrente. Talvez seja essa a ideia, né? Como o japonês tem o Kaizen, o método Kaizen. Kaizen. Está sempre melhorando, né? Uma inovação. Aliás, aprecio muito essa cultura japonesa há anos, e eles estão sempre com coisas interessantíssimas para nos ensinar, né? Teve um convidado nosso do café, eu acho que o Marcelo Martins, que ele disse uma frase que para mim resume totalmente isso. Preguiça é commodity. Entendeu? Então, assim, zona de conforto, cara, quem quer zona de conforto tá no lugar errado ter acordado de manhã, entendeu? Não pode querer zona de conforto, a gente tem que realmente estar sempre se provocando. Agora, passa também por um ponto comportamental nosso, que é realmente, quando receber as críticas, saber entendê-las, né? Então, saber tratar enfim, fazer... Então, extrair disso um resultado melhor. Né? Mas você entende, Adalberto, que se você enfocar dessa forma, a tua maneira de trabalhar vai mudar. E talvez essa seja a nova maneira da integração. Sim. Entendeu? Te falar que hoje, na integração, e isso eu acho até algum tempo, mas a gente sabe que na prática a gente ainda comete falhas e não consegue cumprir isso 100% do tempo, mas o mercado de integração ele precisa olhar isso mesmo, ROI, o que você resolve com o cliente, o que você traz de valor para ele, o cliente não quer câmera, ele quer imagem, ele não quer catraca, ele quer o acesso controlado. Mais do que isso, ele quer informação, né? Informação. Ele quer informação. Exatamente. Mais do que imagem, mais do que bits, ele quer informação para decidir, né? Exatamente. O que eu faço? O que eu faço? Tá certo? Com base, ele tem informação para ele tomar a decisão correta e mais assertiva, né? Agora, isso passa também pela integração disso, como a gente está falando de levar o nosso mercado para outros conhecerem, e passa também para a gente ter lugarzinho na mesa de outras discussões, né? A gente até estava conversando um pouco antes, e às vezes a gente vê aquele baita empreendimento bonito que é lançado, e 3 meses depois você passa na porta, tá aquela tubulação aparente em cima do muro, né? Assim como quem construiu não deu bola para projeto de segurança, para de repente ter previsto antes uma infraestrutura, talvez a solução disso vai de a gente se mostrar para a gente passar a ter uma cadeira na mesa da discussão, né? Na hora que eu estou ali projetando o empreendimento, assim como chamam diversas competências para estarem sentadas na mesa, chamar a integração de projetos de segurança. O que é que precisa de tubulação? O que é que precisa de infra? Porque senão não faz sentido, iluminação está lá tubulado, você vê jardinagem, tudo ali tubulado. E aí você vai instalar a câmera, depois de 3 meses tem que botar a tubulação aparente. Né? Querido, os caras instalam uma entrada de garagem sozinha, do outro lado do prédio, na outra esquina, só para economizar um trecho de rampa. Para economizar um trecho de rampa. E aí você tem que se virar, né, para proteger. E aí você tem que se virar para proteger uma entrada de garagem que ninguém vê. Entendeu? Ninguém vê. Porque eles quiseram ganhar algumas vagas a mais. Está errado isso. É o que eu tinha falado para o João agora há pouco. A área comum precisa ser melhor. Nós temos mais área comum e menos área privativa. Tá certo? Para que o prédio funcione. Porque senão acontece isso. E aí, quanto custa um posto 24 horas lá? Naquele lugar? Mais câmera, mais controle de acesso, mais iluminação, mais isso. Quanto custa isso por mês? Será que aquelas vagas de garagem compensaram? Ninguém faz essa conta. É verdade.
Ninguém faz essa conta. Diante desse cenário que tão bem colocou o Percival, Adalberto, pelo que você tem convivido também, me parece que, às vezes, das dificuldades ou do conservadorismo ou de parâmetros anteriores, antigos que tínhamos de construção, dessas dificuldades acabam nascendo alternativas, acabam nascendo soluções para poder nos atender, né? Por exemplo, convivo com agora que a falta de espaço para se estabelecer uma clausura, existe uma tela aí no mercado maravilhosa que resolve todo esse problema. Põe paralelo ao portão, cria uma clausura pequenininha, uma menor exposição de tempo de portão aberto, que essa situação acaba sendo absorvida, acaba sendo atendida. Então, você vê isso aí também, que das dificuldades, das dores hoje existentes, acabam nascendo ideias inovadoras para atender esse gap? Não tem a dúvida, é que é assim mesmo que começa. Tanto é que, assim, quando uma startup vai chegar para fazer um pitch, né, enfim, quando vai querer captar um investimento, alguma coisa assim, o primeiro slide tem que ser qual é a dor que você resolve. Exatamente. Entendeu? Quando o empreendedor, isso às vezes eu conversando com as pessoas, alguém fala, não, eu quero empreender, não sei o que, nossa, eu vou fazer tal coisa. Eu sempre pergunto, ok, qual é a dor que você resolve? Atender a que dor. Exatamente. Então, assim, esse não tenha dúvida que isso é o que estimula o empreendedorismo, a inovação, são os problemas que existem, né? Então, nesse exemplo como você citou, quer dizer, não pensar em espaço para ter clausura, para o portão conseguir abrir, etc. e tal, surge a possibilidade de você criar um produto que consiga não ocupar espaço, descer e subir com velocidade, esse tipo de coisa. E aí, como nós temos essa pegada de tecnologia, o mercado de segurança tem isso, é por isso que eu bato na tecla que a gente tem um potencial de crescimento e se mostrar para outros mercados muito grande. A gente precisa realmente conseguir fazer uso dessa possibilidade, tornar ela mais real, né? Fazer realmente os outros segmentos entenderem o quanto a gente é primordial, essencial e tudo mais, né? Mas eu acho, Adalberto, que se a gente fosse contar os casos aqui da nossa experiência, que somar a minha, a sua e a do João, a gente vai precisar de mais lives para falar desse assunto. Vai. Porque falar que tem exemplos, porque tem dezenas de exemplos de situações que a gente encontra no real, tá certo? Em que as coisas estão acontecendo e a gente sabe que deveria ter sido feito diferente, não sabe por que não foi feito. Por que aquilo não foi pensado antes? Por que o critério que foi usado deu aquele resultado errado? Tá certo? Você acha que é possível, hoje, por exemplo, em que todos os moradores querem receber coisas em casa, receber encomendas, supermercado, fast food e o diabo, né? Todo o sucesso aí de Amazon, iFood, etc., é por causa disso, né? Você acha que tem cabimento um rapaz que vem do supermercado descer com o carrinho do supermercado pela rampa da garagem de um prédio, porque não tem por onde entrar? Tem que descer pela rampa da garagem, sabe? No meio dos automóveis. Sabe? E por que um rapaz, depois ele tem que voltar com o carrinho empurrando rampa acima? Porque o trabalho manual não é a gente que faz, tá certo? Deixa para o garoto. Não é assim. Porque nem pensou nisso, né? Isso tem que mudar. Isso tem que mudar. Tá certo? E aí, muita coisa tem acontecido. Muita coisa tem acontecido. Eu tenho a felicidade de ter um cliente hoje que nos chama na planta. E nós conseguimos, desde que justificado, interceder na planta. Para que quando montar o prédio, já atenda alguns requisitos mínimos, preventivos da segurança. Isso é fundamental. Deles, por exemplo, assim, o mais interessante não, um rápido exemplo, é a divisão física da entrada de moradores com a entrada de visitantes e entregadores. E não ser pelo mesmo espaço. Enquanto estou identificando uma possível entrega, chega um morador, abre a porta e essa pessoa pode entrar junto. Então, fisicamente separados,
foi uma das interferências que nós conseguimos fazer com que eles entendessem e redesenharam. João, então, aí, né? isso era um caso, né, para a gente colocar aqui com a Adalberto e a gente discutir, não sei se vai dar tempo, mas você pega uma clausura, arquitetura, pegou uma clausura, tal, colocou 2 portões, tal, mas só tem aquela entrada. Tá certo? Como é que faz? Como é que a tecnologia vai resolver essa história para que não ocorra o risco de um acesso indevido? Como é que vai? Tá certo? É verdade, precisa combinar a arquitetura com a tecnologia. Exatamente. E com procedimentos também, né? E então, procedimentos, né? E aí você vai falar para os moradores que eles têm que esperar. Se tiver alguém lá, tem que esperar. Aí ninguém quer esperar. Tá certo? Esse é um desafio mesmo, né? Porque você tem o doutrinar as pessoas para os procedimentos, mas você também vai voltando lá para o lance da experiência e analisar um pouco das pessoas e para onde você está fazendo o projeto, porque se é um projeto residencial, realmente, a gente não pode esquecer que as pessoas moram ali, né? Então, assim, de alguma forma, é por isso que é tão complexo mesmo o que a gente faz, e por ser complexo e mesmo assim a gente achar soluções, é por isso que eu entendo que o nosso segmento tem tanto valor e a gente tem condição de externar mais isso, porque é o papel. A gente precisa atender a pessoa que mora ali porque precisa ser agradável para ela, porque ela mora ali, não dá para você querer que ela tenha um procedimento igual ao de chegar numa empresa. Você tem que atender o nível de segurança, você tem que atender as dificuldades que a construção, que quem construiu o empreendimento deixou com pouco espaço, que não foi nada pensado, não tem infraestrutura. Enfim, o papel é realmente resolver tudo isso. Então, não é só, às vezes não é apenas a tubulação externa, viu, Adalberto, nos prédios novos. Às vezes você tem que reformar as entradas, você tem que reformar a portaria. Refazer mesmo. Refazer mesmo, porque não foi pensado antes. Agora, o João deu um exemplo aí bacana e é legal mesmo, né, João? Porque, esse é um caso que esse já foi evangelizado, né? Já chamou aí a segurança antes para participar. Isso, então, é um caso de sucesso. E aí, é replicar o quanto essa construtora, enfim, esse pessoal, o quanto dá certo eles fazerem isso, para que outros comecem a olhar, olha o que ele está fazendo, vou fazer também e tal. Por aí, difundir essa mentalidade, que é o que a gente está tentando aqui nesse programa aqui, e no canal, no CT Segurança como um todo. Né? Sim. Você pode ver que todas as lives, toda a programação do CT é sempre nesse sentido, né? De buscar o cliente final e levar uma melhor solução lá para ele. Sim. Agora, esses nossos programas têm uma parte chata, que é a que eu tenho que falar agora por causa do nosso tempo. Que é quem interrompeu uma conversa que está fluindo tão bem, tão agradável, e a gente tem que obedecer, acatar essa disciplina, esse procedimento, né? Verdade. De que temos um limite. Não pode falar e não respeitar, né? É verdade, é verdade. E para essa situação, para cumprirmos então essa etapa, eu pediria então ao nosso convidado, que abrilhantou o nosso bate-papo de hoje, Adalberto Benhaja, que, por favor, dê suas palavras finais para o nosso público que nos acompanha. Legal, bacana. Bom, de verdade, agradecer o convite, realmente foi um bate-papo super agradável, espero e tenho certeza que a gente vai repetir esses bate-papos aí presenciais num futuro próximo aí, e isso é o grande barato que a nossa CT está dando a chance aí de a gente conhecer gente tão boa, com mentalidade tão bacana, com disciplinas e competências diferentes. É fantástico isso, adoro esse tipo de discussão, esse tipo de conversa, as provocações, né, discutir conhecimentos diversos, isso é mega produtivo e a gente tem que realmente beber dessa água o máximo possível. E a mensagem é essa mesmo, a gente tem que estar sempre se provocando, sempre estudando, querendo fazer melhor. Eu tenho um mantra que eu carrego para mim, que todo dia mesmo, eu preciso conseguir dormir mais inteligente do que eu acordei, nem que tenha sido o aprendizado mais simples possível. A gente precisa buscar esse tipo de coisa para a gente conseguir prestar serviços melhores, entregar resultados melhores para os clientes e também, acima de tudo, a gente conseguir ser seres humanos melhores, né? Então,
É isso, obrigado mesmo pelo convite, Percival, João, sou fã de vocês, o programa é muito bacana e ter tido a oportunidade de bater esse papo com vocês foi fantástico. Obrigado mesmo. Nós que agradecemos, Alberto. Muito obrigado, foi inovador essa conversa. Que bom, bacana. Percival, suas despedidas para o nosso público. Bom, eu queria dizer para o Adalberto que hoje eu vou dormir mais inteligente, depois de ter conversado com ele aqui nesta live, tá certo? E acredito que todos que nos assistiram também vão dormir, espero, um pouquinho mais inteligentes, tá certo? Mas não se conformem com isso. Tá certo? Questionem. Amanhã é mais um pouco, tem que somar. Amanhã é mais um pouco, exatamente. Não, mas questionem, perguntem. Vão lá no CT, Sim. Escrevam para o CT, tá certo? Perguntem, se interessem. E cada dia a gente vai dormir um pouquinho mais inteligente e vamos tornar o país mais inteligente, por consequência. Claro. Uma sociedade melhor, claro. Uma sociedade melhor, é o objetivo final de todos. Tá certo? Então eu queria agradecer aí o Adalberto por me fazer dormir um pouco mais inteligente hoje, tá certo? E vocês fizeram comigo também, tenho certeza. Já deixar o convite para o próximo já no gancho, pendurado. Estou sempre à disposição. Para a próxima oportunidade, porque não deu para falar nem 10% do que a gente gostaria, com certeza. Então, obrigado aí. Obrigado também ao nosso patrocinador, né? A Haganah, obrigado ao CT Segurança, ao Christian, que é o patrono dessa ideia, e obrigado a todos que nos assistiram. Até a próxima. Agradecendo, então, a todos que nos acompanham até agora. Lembrando, por favor, para dar o seu like, para potencializar o algoritmo do nosso programa e aumentar a capilaridade. Também lembrar que este vídeo fica gravado, esse programa está gravado, quer dizer, vocês podem compartilhar, rever, para poder tirar alguma dúvida ou até fazer perguntas, que também lembrou aí o Percival. E então, agradecendo a todos vocês que ficaram conosco, ao nosso convidado, Adalberto Benhaja, ao meu colega Percival Barbosa, à equipe técnica comandada aí pelo Vinícius, ao CT Segurança que nos abre esse espaço. Desejamos a todos uma boa noite, uma boa semana. Até a próxima. Antes de terminar, contar mais uma curiosidade. A Haganah tem uma frase que fala: faça tudo ao contrário que vai dar certo. E ela se refere àquelas pessoas que fazem recomendações ou fazem implementações sem conhecer segurança. Então esse programa é muito bom para também não cometer esse erro. Obrigado e parabéns a todos vocês. Boa tarde aos amigos.